Olá, meus alunos. Bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar a nossa parte de expressões numéricas. A gente vai ver hoje a parte de monômios, ou seja, a gente vai ver o que formam as expressões algébricas. Esse termo monômios já é bem explicativo para a gente. O prefixo mono significa um e nômio significa termo. Então, monômio é um único termo. Coloquei para vocês isso em outras palavras. Expressões algébricas que, em sua forma reduzida, não apresentam as operações de adição e subtração entre os números e as letras são as variáveis, né? São chamados de monômios. Em outras palavras, podemos dizer que monômios são expressões formadas por um único termo. Beleza? Então não pode apresentar nem adição nem subtração. Multiplicação é o que a gente tem aí, né? Sempre friso isso com vocês. Um número do lado de uma letra é uma operação de multiplicação. O número está multiplicando a letra. Então, multiplicação a gente pode ter. No caso de uma fração, também a mesma coisa, é uma divisão, não tem problema nenhum. Coloquei uns exemplos para vocês aí. 3x ao quadrado, 9b, 18xy e 20b ao quadrado c. Todos esses são monômios. O termo é único, ele não está sendo somado nem subtraído por nenhum outro. E a gente pode transformar essas variáveis em números, dependendo do que a gente quer. Quando a gente faz isso, a gente denomina valor numérico de uma expressão algébrica. Então, sempre que a gente falar em valor numérico, é valor numérico da expressão. A gente substituiu as nossas letras, as nossas variáveis, por números. Então, coloquei um exemplinho aí bem simples. Calcule o valor de 3AB, sabendo que o A é igual a 2 e o B é igual a 5. Então, 3AB é 3 vezes A vezes B. No lugar do A eu coloquei 2, no lugar do B eu coloquei 5. 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Então, para esses valores de A e B, o valor numérico da expressão é 30. Os monômios eles são divididos em duas partes, a parte numérica e a parte literal. A parte numérica é o que a gente chama de coeficiente numérico. E a parte literal a gente chama de coeficiente literal. Números e letras separadamente. Coloquei até essa tabela aí, com alguns exemplos. Se a gente tem um monômio que é 2A, a parte numérica dele é o 2 e a parte literal é o A. Se a gente tem menos 3x ao quadrado, o nosso coeficiente é menos 3 e a nossa parte literal é x ao quadrado. Se a gente tivesse um monômio maior aí, 5xy ao quadrado z ao cubo, o coeficiente numérico é 5 e o literal é x y ao quadrado z ao cubo. Nesse último, a gente não tem coeficiente numérico claro. Sempre que isso acontecer, que tiver apenas letras, essas letras estão sendo multiplicadas por 1. No nosso último exemplo, então, menos m ao quadrado p à quinta, o nosso coeficiente numérico é menos 1. E o nosso coeficiente literal é m ao quadrado p à quinta. Então, por que a gente faz essa divisão? É importante a gente saber que para fazer qualquer cálculo de soma ou subtração, a gente precisa
ter monômios semelhantes. Monômios semelhantes são os que têm a mesma parte literal, ou seja, as letras são iguais. Muito importante também, não basta ser apenas a letra, os expoentes das letras também têm que ser iguais. Então, eu coloquei alguns casos aí. Vamos ver, dentro desses casos, quais monômios são semelhantes e quais não são. O primeiro, 4x ao quadrado e 4x ao cubo. Ambos os monômios têm como parte literal x, só que um está ao quadrado e outro ao cubo, ou seja, esses monômios não são semelhantes. Na letra B, 5xy e 8xy. Ambos têm apenas xy na parte literal. Então, na letra B, a gente tem monômios semelhantes. Na letra C, a gente tem 5x ao quadrado y e 7xy ao quadrado. São diferentes, né? Não são semelhantes. No primeiro monômio, o x que está ao quadrado. No segundo monômio, o y que está ao quadrado. Na letra D, 7AB e 3BA. Inverteu as letras, né? No primeiro monômio é AB e no segundo é BA. Mas a gente já viu isso na aula passada, propriedade comutativa. Ela é muito bem aceita na multiplicação. Então, AB é a mesma coisa que BA. A letra D apresenta monômios semelhantes. Na letra E, a gente tem xy e menos xy, monômios semelhantes, né? As partes literais são iguais. Na letra F, a gente tem 3 monômios, todos eles com parte literal diferente. O primeiro é só xy, o segundo é xyz e o terceiro é kz. Então, nenhum dos três é semelhante. Por último, aí, 3/4 de x e 2/3 de x. Não importa a parte numérica. Para saber se é semelhante, x e x eles são semelhantes. Então, por hoje é isso, galera. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, podem me procurar.